Lembra que a gente falou sobre pureza ontem? Tá? Eu falei sobre Deus não impõe limites para tirar prazer, mas para preservar o propósito. Amém? Então lembra sempre que Deus não é um cerceador de prazeres, mas Ele é um preservador de propósitos, para que você possa viver os prazeres que Ele mesmo criou no momento certo. Tá? Então pureza é liberdade com direção e não uma prisão. Citei até o exemplo da menina na escola, né? Que a galera caçoava muito dela e tal, mas ela disse, olha, se um dia vocês quiserem ser igual a mim, vocês não vão conseguir. Tá? Então, nós trabalhamos bem esse tema, né? Também falei sobre a tentação, né? Ela não some, ela não respeita ninguém, tá? O que muda é a transformação interior, escolher sempre o melhor, tá? Então o diabo vai sempre colocar um prato na sua frente e você vai precisar fazer a melhor escolha, e escolha Deus. Então Deus usa o autocontrole para formar o caráter, não para te envergonhar. Então foram assuntos que nós fomos conversando ontem. E o emocional desordenado também afeta o nosso espiritual, né? Quando os sentimentos viram centro, Jesus perde espaço. Aí é quando a galera entra na questão do ficar, né? Então a galera vai ficando ali, você vai entrando no emocional e Deus vai perdendo o centro da sua vida, tá? E isso é realmente muito ruim. Então a verdadeira intimidade começa quando a alma, quando o pensamento aprende a confiar naquele que criou ele. Tá? Então isso que acontece nas nossas vidas. Então, porque antes de se entregar a alguém, um adolescente, um jovem, precisa aprender a se entregar para Jesus. Então você vai conhecer o noivo na terra quando você conhecer o noivo do céu. Amém? Quando você conhecer o noivo Jesus, quando você tiver uma intimidade com o noivo Jesus, então você vai conhecer um noivo na terra, tá? E aí depois, no finalzinho, a gente vai fazer um teatro aqui, vai ter um teatro sobre essa questão aí, tá? Então nós vamos trabalhar o assunto agora aqui, que eu quero conversar com você. Ontem nós falamos sobre a defraudação, né? Usamos o texto de Tessalonicenses capítulo 4, que o texto no original ali sobre não defraude o seu irmão, o texto no original ali está dizendo que não engane o seu irmão. O texto original, a palavra no original é não engane. Engano é uma mentira e o pai da mentira é o diabo. Então a gente não pode cair na defraudação, mas a gente tem que andar pela verdade. A verdade da palavra de Deus. E aí, galera, eu sei que a maioria aqui é adolescentes, alguns são jovens, né? Mas essa palavra é para todo mundo, porque a adolescência vai passar, né? Um dia você vai completar 18, 20, 25 anos, e vai chegar o momento de você escolher a pessoa certa para a sua vida. Você vai precisar escolher uma pessoa para se casar, né? E já comecei dando norte ontem aqui para você, né? Se você quiser escolher uma pessoa para se casar, tá? Você precisa não ficar com ninguém, né? Então o mundo impõe isso aí, trouxe esse relacionamento, ele foi entrando dentro da igreja. Então você tem que se guardar para quem? Primeiro para Jesus, tá? E depois se guardar para a futura pessoa, qual vai ser o seu cônjuge, vai ser seu marido, vai ser sua esposa um dia, tá? Então acredite em mim, passa rápido. Parece que não faz dias a gente estava sentado aí e estávamos aqui sendo ensinados pelos nossos pastores como escolher a pessoa certa, né? E nós recebemos de Deus e passou muito depressa, passaram-se mais de 20 anos, muita coisa aconteceu, nossos filhos nasceram, né? Nós já temos frutos do nosso amor, né? Então a vida passa muito rápida. Hoje você está aí, está novinho, mas ela passa depressa e daqui a pouco você vai ter que começar a fazer algumas decisões. E aí, você deve talvez estar ansioso hoje para saber como escolher a pessoa certa,
Porque o tema do nosso seminário é match perfeito, né? Então você encontrar a pessoa certa, né? E match perfeito, mas Deus precisa estar no centro, tá? E para ministrar para você como escolher a pessoa certa, o Espírito Santo hoje me levou a ministrar essa palavra para você em como não escolher a pessoa certa. Diga comigo assim: como não escolher a pessoa certa. É isso mesmo. Como não escolher a pessoa certa. E aí eu vou falar com você hoje sobre as ciladas que encontramos na busca pelo amor. Lembra lá de Eclesiastes, né? Eclesiastes, Cantares também diz, olha, não desperte o amor enquanto ele não estiver pronto. Então, há um momento certo para você despertar o amor. E esse momento não é na adolescência, né? Ainda que vai acontecer esse sentimento, né? Você vai ter esse sentimento, porque você não é de ferro, né? Você não é homem de ferro, mulher de ferro. Vai acontecer, você vai conversar ali com seus pais, você vai orar, né? Mas você sabe que não é o tempo certo, você vai colocar isso diante de Deus, e Deus vai estar direcionando a sua vida, né? Porque você precisa fazer a melhor escolha para a sua vida. Então existem algumas ciladas, e algumas ciladas que alguns jovens, alguns adolescentes se envolvem, chama-se a paixão, né? A paixão ela é muito repentina, ela acaba rápido, e ela pode destruir, né, aquilo que está sendo construído dentro de você, através de oração, através do investimento dos seus pais, através do investimento dos seus líderes, ou da pessoa que cuida de você, que é o seu tutor, que te ensina, né, durante a jornada da vida. Então existem algumas ciladas, que durante o processo a gente vai passando por ela, e a gente pode ter seríssimos problemas. E aí eu queria que você abrisse aí sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia de papel, ou você está com o seu iPhone 19 aí, 20, 25, abre aí o aplicativo da Bíblia aí, lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 14. Abre aí Juízes, capítulo 14. Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim, Sansão desceu a Tina, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Então está aqui o texto da palavra de Deus que nós vamos trabalhar. E é interessante que, mais uma vez aqui, Sansão está em cena. Nesses capítulos aqui de Juízes, várias vezes você vai ver Sansão passando por alguns dramas na sua vida. E mais uma vez aqui ele está em cena, né? E nesse episódio, ocorrido antes da sua paixão por Dalila, ele encontra uma mulher com quem ele deseja se casar. Então ele vai para essa cidade, que não era a cidade dele, não era o lugar onde ele deveria estar, né? Mas novamente, contudo, ele não faz uma boa escolha. Sansão era um nazireu, era alguém de Deus, era alguém consagrado a Deus, né? Era alguém que tinha uma missão para cumprir na terra, assim como eu e você somos consagrados, temos uma missão nessa terra para cumprir, né? E Sansão aqui não faz uma boa escolha, tanto que no final da história, sua mulher é dada ao seu amigo, que tinha sido o seu acompanhante de casamento, ou seja, era o seu padrinho de casamento, está registrado lá em Juízes, capítulo 14, versículo 20. Em outras palavras, a sua esposa, queria ser a sua esposa, foge com um dos seus padrinhos. Essa aqui é a história de Sansão. Vai vendo aí, ele foi fazendo uma escolha,
ele foi caminhando no caminho da paixão, ele foi se envolvendo com aquela mulher, né? Ele saiu do seu arraial, traduzindo aqui para você, ele saiu da sua igreja, foi em outro lugar, né? Vou pescar em outro lugar, porque tem gente que é assim, ele fala assim, ó, lá na igreja não tem. Tem gente que fala assim, ó, lá na igreja não tem rapaz, lá na igreja não tem moça, né? Tem, talvez não seja o momento certo, talvez não seja a hora certa, né? Mas tem. Mas Sansão resolveu buscar em outro lugar, né? E o texto diz em Juízes 14:20 que a sua esposa, a pessoa ao qual ele estava perdidamente apaixonado, foge com um dos seus padrinhos. O que ia acontecer se fosse essa situação acontecendo com você? Você está apaixonado por aquela pessoa, de repente, ela abandona você e foge com um padrinho que você convidou no seu casamento, para ser seu padrinho e sua madrinha. Né? Foi o que aconteceu com Sansão. Então, como Sansão, pastor, pôde fazer uma escolha tão errada? Era um homem de Deus, consagrado no ventre da sua mãe, para ser um homem que ia livrar Israel das mãos dos filisteus, tá? Mas era alguém desordenado. Quando se falava de assunto do coração, era alguém que ficava muito desordenado. E aí vamos extrair isso aqui do texto bíblico e aprender como não escolher uma pessoa certa para se casar. Como não escolher uma pessoa certa para se casar. Tá? Então, antes de falar da pessoa certa, eu preciso falar da pessoa que não é certa para você se casar. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: frequente lugares onde não há pessoas de Deus. É exatamente isso. Tá? Então, como não escolher a pessoa certa? Primeiro, frequente lugares onde não há pessoas de Deus. No texto bíblico aqui que foi citado no início aqui, no primeiro versículo, diz que Sansão desceu a Tina. Tina era uma cidade filisteia. Era um povo diferente do povo ao qual Sansão precisava se relacionar. Tá? E ali ele viu uma mulher do povo filisteu. Ou seja, vou traduzir para você aqui, de um outro lugar, de uma outra igreja, né? de um outro povoado que não tinha nada a ver com ele. Né? Então, ao frequentar uma cidade dos filisteus, o que Sansão ia querer lá naquele lugar? Né? Sansão frequentando esse lugar, o que ia acontecer ali? Ele ia encontrar uma mulher filisteia. Então, muitas vezes isso acontece com o jovem. Né? Ele vai andando em lugares onde não há pessoas de Deus, e quem que ele vai encontrar lá? Pessoas que não são de Deus para ele. Pessoas que Deus não escolheu para ele. Mas ele vai querer dar um murro na ponta de faca, né? Já viu essa expressão aí, dar um murro na ponta de faca? Né? Ele vai ficar insistindo nesse relacionamento. E foi o que aconteceu com Sansão. Tá? Então ele deveria se casar com uma mulher hebreia, que era do povo de Deus, que era do arraial, que era ali da igreja. Mas ele escolheu casar com uma mina de fora. Tá? E aí isso começou a trazer problemas. Então, basta frequentar lugares onde não há pessoas de Deus, e certamente você vai encontrar o que você procurou. Então, muitas vezes as pessoas, alguns vêm conversar com a gente e dizem assim: pastor, eu não sei onde que eu fui amarrar o meu burro. Já vi essa expressão? Eu encontrei essa pessoa em tal lugar, e hoje a minha situação é difícil demais, eu não sei onde que eu fui amarrar meu burro. Eu falei: eu sei onde você amarrou o seu burro. Né? Se amarrou no lugar onde não deveria ter sido amarrado. Tá? Então isso acontece nas melhores famílias, quando você tem uma escolha para fazer e você faz a escolha errada. Gente, eu já atendi muita menina, já atendi muito rapaz com a vida sentimental detonada. Sabe por quê? Porque ele escolheu fora do arraial. Ele foi escolher fora da igreja, ele não aprendeu a esperar o tempo. Às vezes a pessoa que é para você, ele vai estar aqui, mas não é a hora ainda. Ele está sendo trabalhado, ele está crescendo, ele está desenvolvendo. Tá?
Nós acabamos de cantar uma canção aqui, desenvolvendo amor, né? Então, às vezes, você não conheceu ele ainda, você não despertou para ele ainda, mas vai chegar uma hora certa. Mas você precisa confiar que Deus preparou uma pessoa para você aqui na igreja local onde você congrega. E você precisa confiar em Deus. Você precisa orar a Deus, você precisa entregar essa situação para Deus. Então isso mostra que você confia no Senhor. Então, pastor, o adolescente, né, ele quer já casar. Então tem algumas meninas, por exemplo, que elas estão reféns de um tipo de maldição. Que é isso, pastor? Eu sempre falo sobre isso. Que é essa maldição? A maldição assim, eu só vou ser feliz quando eu me casar. Isso é uma maldição. Eu só vou ser feliz quando eu me casar. E ela sai desesperada, com a metralhadora AK-47 atirando para todo lado. Fica com todos os meninos da igreja, né? O menino fica com todas as meninas da igreja, sai atirando para todo lado. E nunca vai encontrar essa felicidade. Né? Porque essa felicidade você encontra em quem? Você encontra em Jesus. Quando você estiver feliz com Jesus, então você vai encontrar a pessoa certa para a sua vida. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não frequente lugares que não são de Deus para você. Não vá atrás de uma menina, atrás de um rapaz que não são do seu arraial, que não são da sua igreja. Espere em Deus, confie em Deus, amém? Beleza? Eu esperei no Senhor, eu encontrei a Cícera aqui. Eu encontrei ela aqui. Tá? Os líderes aqui da igreja, eles encontraram pessoas de Deus na sua congregação, na sua igreja, da sua mesma fé. Né? Então isso é muito importante para nós, mantermos firmes na nossa igreja, na nossa congregação. Tá? Então o tempo vai passar, jovem, adolescente, e você vai chegar no momento de Deus para você. Mas você precisa aprender a honrar o lugar ao qual Deus plantou você. E aí você vai observar. Né? Então você vai frequentar o lugar e você vai ficar observando. O que eu observei quando eu cheguei na igreja? E conheci a Cícera. Galera, eles fizeram uma dinâmica para os jovens que chegaram, conhecer os jovens que estavam aqui. Aí fizeram uma dinâmica. E aí cada um sorteava os papeizinhos. E sabe qual papelzinho que eu tirei? Era o nome da Cícera. E aí a dinâmica era assim, ela tinha que perguntar coisas sobre mim, e depois, na oportunidade dela, ela tinha que falar as coisas que eu falei. E a mesma coisa comigo. E aí nós começamos a conversar ali e tal. Todo mundo terminou e nós não terminava. A gente continuava conversando ali e tal. Né? E aquilo começou a me despertar nela. E aí eu fui observando a vida dela na igreja local. Como ela é na igreja local? Pega essa dica aí vale $1 milhão, hein? Vale uma diária lá na Penhasco, você paga lá para o Elcio, para a Fernanda, para mim, para a Cissa também, né? Essa dica é a dica de milhões, hein? Aleluia, os filhos também querem junto, meu Deus, aleluia. E aí, gente, qual que é a dica? Você tem que ficar prestando atenção na vida da pessoa. Então eu chegava na igreja, quando eu chegava na igreja, eu via a Cissa sábado à noite, na escola bíblica, dando aula na classe de batismo. Ou seja, é uma pessoa que é envolvida com a obra de Deus, que é envolvida, é comprometida com o reino de Deus. Então quando eu vinha na vigília, tem a vigília, né? Nós vamos ter vigília, amém? Vai ser uma bênção. Aí quando eu vinha na vigília, olhos de águia, meu irmão, cadê a Cícera? Estava aqui na vigília, ajoelhada aqui, falando em línguas, sendo edificada no Senhor. Estava aqui, ministrava, muitas vezes ministrava a palavra, contava testemunho, né? Nossa vigília era até 5 horas da manhã, né? Você lembra? Era até 5 horas da manhã, ela ficava até 5 horas orando aqui, buscando a Deus. Então você tem que ficar de olho. Né? Aí eu fiquei olhando, falei, rapaz, essa moça aí é uma bênção. Né? E aí eu fui olhar outra coisa, vou ver se ela é trabalhadeira. Né? Aí eu ia lá na casa dela e tal. E aí eu via que a Cícera era muito trabalhadeira. Gente, a Cícera era tão trabalhadeira que às vezes ela acordava ruim, com dor de cabeça, ela ia trabalhar mesmo assim.
Um dia ela estava muito ruim, eu falei assim, ela não vai trabalhar dessa vez. Aí eu passei lá na Dona Sebastiana na hora do almoço, falei, Dona Sebastiana, cadê Cissa? Foi trabalhar. Ela estava muito mal, mas Cissa, não falta serviço. Falei, yes, glória a Deus. É essa aí que eu quero casar. Mulher trabalhadeira, né, que vai ajudar. Porque casais inteligentes enriquecem juntos, sabia disso? Então, às vezes, a gente acha que é só o marido que vai fazer. Não, os dois fazendo é mais fácil. Quando a gente casou, nós fomos morar no kitnet, tinha nada não. Só tinha uma Calói 10 e um salário, meu e da Cissa, né? Nós fomos morar na kitnet, não fomos morar, mamãe ofereceu o fundo da nossa casa para morar, nós não quisemos, nós fomos para a kitnet. Por quê? Porque a gente sabia que a gente precisava construir coisas juntos, tá? Então talvez você está pensando em nós, o pastor vai ensinar que a gente tem que fazer faculdade, se tornar médico, fazer residência, 15 anos, depois quando tiver com 50 anos eu caso. Não, você pode construir junto, mas você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para você. Você não pode abrir mão da sua faculdade. Tá? Então eu estava com a Cissa ali, né? A Cissa estava formando em contabilidade. A gente estava junto aqui na igreja, né? Naquele propósito de oração, de partir para o noivado e o casamento, mas ela estava estudando, né? Estava terminando a sua faculdade. Então a gente não larga da faculdade por causa de alguém. Na verdade, você vai precisar dessa faculdade lá na frente, né? A gente não larga do serviço por causa de alguém, né? Você vai ter que pagar as contas, e as contas não são muito baratas. Tá? Eu gosto de animar a galera, custa caro, né? Então, isso você só vai ver na congregação. Você só vai enxergar se a sua vida estiver aqui. Se você estiver olhando lá para fora, na faculdade, no trabalho, no primeiro emprego que você começou, você não vai enxergar lá fora e você vai perder o time aqui dentro. Você vai perder a pessoa que está aqui te esperando. Eu não perdi meu time, eu fiquei de olho. Eu fiquei de olho. E quando eu precisei mudar alguma coisa na minha vida, que eu comentei com vocês, gente, tive um problema sério com o ciúme, eu tive que me tratar, tive que me curar. Depois o Senhor me deu a Cissa de volta, mas só depois que eu estava curado, restaurado pelo poder do nome do Senhor. Então, tudo isso a gente vê na congregação, mas Sansão saiu e foi para outra cidade, foi para outra comunidade, foi para longe do propósito que Deus tinha para ele. E foi escolher lá uma mulher que depois trocou ele pelo padrinho do seu casamento. Olha só a situação do camarada. Um homem de Deus, consagrado, um nazireu de Deus, né? Às vezes a gente pode bater no peito e falar assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. A minha filha fala sempre uma palavra, nunca é uma palavra muito forte, a Malu sempre fala, né? Então a gente tem que colocar a barba de molho, porque a vida, ela é feita de escolhas. Fala para alguém que está do seu lado aí, a vida é feita de escolhas. Então como não escolher a pessoa certa? Frequente lugares onde não há pessoas de Deus. E aí não entenda essa palavra, né? Não coloque palavras na minha boca também, porque talvez você está pensando assim, o pastor está falando que não é para mim evangelizar, né? Essa palavra não tem nada a ver com evangelismo, essa palavra está falando de relacionamento, amém? Glória a Deus. Evangelismo é outra coisa, a gente tem que estar em todos os lugares, ganhando alma para Jesus, pregando para os colegas na escola, na faculdade, é outros 500, né? Então, frequentar lugares onde não há pessoas de Deus vai te afastar do propósito e você vai conhecer pessoas que talvez vão estar só interessadas no seu corpo, tá? Vão usar você, vão abusar de você, vão trair você e você vai ficar decepcionado, decepcionada, e isso vai trazer feridas profundas na sua alma que depois vai dar trabalho para se restaurar. Restaura-se. Mas eu percebo que moças e rapazes que passaram por isso demoram um tempo para se recuperar. Talvez tenha pessoas que já passaram por isso e sabem bem o que é que eu estou falando. Sabe bem o que é que eu estou falando. Segunda coisa, como não escolher a pessoa certa? Grava essa aí. Não ouça a opinião dos seus pais. Não ouvir a opinião dos seus pais é uma tragédia, é uma tragédia. O texto diz aqui que o pai e a mãe de Sansão perguntaram a ele, será que não há
mulher entre os parentes, entre todo o seu povo. Ela ainda estava deixando a deixa para o Sansão. Sansão, você precisa escolher uma mina aqui dentro. Aqui tem mulher de Deus para você, Sansão. Mas você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Aí Sansão fez a decisão dele e respondeu. O que ele respondeu, pastor? Consiga ela para mim. Então ele fez uma escolha. Ele decidiu escolher uma pessoa fora, ou seja, ele não ouviu o conselho dos seus pais. Sansão não deu ouvidos aos conselhos dos seus pais para escolher a sua esposa. Se você quer fazer uma má escolha, faça isso. Não escute os seus pais. Gente, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e aí às vezes eu conversava com minha mãe sobre isso. Meu pai mora no Japão e tal, nós não tínhamos muita conversa. Mas minha mãe aqui sempre presente, aí eu conversava com ela. Aí minha mãe falava assim, abre o olho. Então a gente tem que conversar. Não sei se você conversa com seus pais sobre as paixões que aparecem no seu coração, ou os amores que vêm na sua mente. É bom conversar, conversa com seus pais. Eles são seus melhores amigos, amém? São seus melhores mentores. Então eu conversava com a minha mãe, e a minha mãe falava assim, mesmo quando eu não era crente, quando a menina ia lá em casa, ela falava assim, abre o olho com essa menina. Sua mãe já falou isso para você? Alguma mãe já falou isso para você? Toma cuidado, presta atenção, não é a hora, espera. Minha mãe já falou várias vezes, calma, presta atenção, calma. Então a gente tem que aprender a ouvir o conselho dos nossos pais. A gente aprende a ouvir o conselho gente, eu não sei falar o nome dos negócios, eu faço sempre novelinha de coreano. Como que é o nome mesmo? Dorama. A gente ouve os conselhos do dorama, a gente ouve os conselhos de todo mundo, os amigos, das migas, né? Miga, vem aqui me dá um conselho. Mas quando os pais dão um conselho para a gente não quer ouvir. Mas eles são as pessoas que passam a maior parte do tempo com a gente. São eles que conhecem as nossas qualidades e os nossos defeitos. E eles têm toda a liberdade para conversar com a gente. Então eu não sei se você tem essa liberdade, mas é bom você ter. Pastor, não consigo, às vezes eu converso com meus pais, não tenho acesso e eu sinto um bloqueio. Mas você tem líderes espirituais, você tem pastores nessa casa, você tem líderes preparados, capacitados, né? Você tem pessoas aqui que você pode contar. Então isso é bênção demais. Mas a gente não pode desprezar jamais a opinião dos seus pais. E Sansão desprezou. E ele escolheu uma mulher de fora. Então quantas vezes seu pai vai falar para você, espera no Senhor, não é a hora. Quando seu pai falar que não é a hora, não é a hora. Espera mais um pouco, ora mais um pouco. Passou, mas já passou muito tempo. Espera no Senhor. Fique calma, não é? Ore a Deus, espere em Deus, vai dar tudo certo. Então eu fui ouvindo minha mãe. Aí um dia a mãe falou assim, essa aí, essa aí, filho. É a Cícera, gostei dela, trabalhadeira. Então eu já estava de olho, minha mãe também percebeu a mesma coisa, né? Mulher de Deus, amiga da liderança, amiga dos pastores, gente que tem compromisso na igreja. Minha mãe observou tudo isso e falou, legal. Mas aí o que ela foi conversar comigo? Você precisa mudar algumas atitudes suas em relação a ela. Porque a mãe conhece o filho, né? Ela falou, você tem que melhorar isso, isso também, isso de novo. Foi enumerando uma folha. A minha mãe passou quase uma Bíblia para mim, o que eu precisava melhorar. E isso acontece, é natural. Por quê? Porque os pais querem o melhor para a gente. E eles enxergam as nossas falhas. Mas muitas vezes a gente ouve eles com maus ouvidos e achamos que eles estão pegando o nosso pé. E não é. Então, se você não quer escolher a pessoa certa, não ouça a opinião dos seus pais. Sansão se lascou. Não ouviu a opinião dos pais dele e a história não é boa. Terceiro,
escolha alguém de quem você pura e simplesmente goste. Tá? Então, a justificativa de Sansão para não ouvir seus pais e para escolher uma mulher que não conhecia a Deus, o que ele falou? É ela que me agrada. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: mãe, eu gosto dela. E porque eu gosto dela, eu quero ficar com ela. Né? Então, apesar dos pontos contrários, Sansão gostava daquela mulher. E isso foi razão suficiente para ele escolher ela para a esposa. Então ele só gostava dela. Ele colocou só o coração dele na vida daquela mulher. Né? Ele esqueceu que ela não tinha o padrão de Deus para a vida dele. Ele só esqueceu do melhor, que precisava ser alguém que andava segundo o quê, galera? Segundo a palavra de Deus. Precisava ser alguém temente a Deus, alguém que realmente vai valer a pena. Né? Eu me lembro bem quando minha mãe estava orando, né? Minha mãe, os irmãos conhecem, minha mãe converteu, aceitou Jesus aqui, líder de célula, um tempão solteira, já com 60 anos, 60 e poucos anos, orando. Aí de vez em quando ela fala: filho, e aí? Achei um aí, né? Ó, ele é assim, 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 assado, né? Tal, gente boa, bonito, é o Tom Cruise ao cubo e tal e tal. Mas aí eu vinha a pergunta crucial, né? Aí eu falava para ela assim: mas ele tem Jesus? Ele é alguém segundo o padrão de Deus para a senhora? Porque a senhora sempre fala que quer um homem de Deus que vai estar do seu lado na igreja, que vai estar do seu lado no culto, que quando vocês abrirem uma célula, ele vai liderar junto com você, alguém que vai orar junto com você, alguém que vai sair junto com você, que vai fazer as coisas de Deus com você. Esse alguém vai fazer isso? Ela falava: não. Então, cai fora. É o meu conselho. Não tem o padrão de Deus para você? Então, ó, orelha em pé. Fica veiaco, né? E aí, ela foi tomando as decisões dela. Eu ia deixando os conselhos, ela foi tomando a decisão. E um dia, galera, ela encontrou o Joacil. Gente boa, eita glória, né? Então, casou-se com um homem de Deus, alguém que acompanha ela no culto, mesmo depois de muita idade, 60 anos, esperando no Senhor um exemplo para mim e para você que é adolescente e jovem. Ela teria tudo para não esperar. Tudo para, de repente, eu estou com muita vontade mesmo de casar, a minha vida está passando muito depressa, e eu quero casar logo, vou escolher o primeiro que aparecer. Ela tinha tudo para fazer isso, mas ela não fez. Sabe por quê? Certamente ela leu a história de Sansão, e eu sempre fiz questão de lembrar sobre essas questões, não só com ela, mas para vocês também, né? Os líderes aqui têm ministrado isso para você. Então, simplesmente, se você quiser escolher a pessoa que não é a pessoa certa para você, você segue só o coração, esquece da Bíblia, esquece da palavra, esquece do padrão de Deus. Então, você vai escolher a pessoa que não é a pessoa certa para você. Então, espere em Deus, é muito melhor, né? Então, a gente vê o exemplo, por exemplo, da minha mãe aí, se casou, estão liderando a célula juntos, né? Eles vão orar, eles ajoelham, oram juntos, estão fazendo a obra de Deus junto, ganhando almas para Jesus, vão liderar um ministério top de linha na igreja agora juntos. Mas por quê? Porque eles seguiram o padrão de Deus. Ele queria uma mulher de Deus e ela também queria, e eles se encontraram. Mas por quê? Porque não colocaram só o coração, porque eles queriam também que fosse da vontade de Deus. Então, eu gosto. Gostar não é suficiente. Tem que estar de acordo com o padrão da palavra. Tem que ser alguém que entregou a vida para Jesus. Alguém de oração, alguém que vai ler a Bíblia. Alguém que, quando chegar o dia mal, hoje você está aí de boa, seus pais pagam as contas, né, faz tudo por você, mas um dia você vai se tornar mãe, vai se tornar pai, você que vai pegar no chifre do boi. Você que vai fazer o negócio acontecer. E aí, tem os dias bons, a Bíblia diz que tem os dias bons e tem o dia mau.
E aí no dia mal, quem que vai estar com essa pessoa? Quem que vai estar com você? Essa pessoa que você escolheu. Se ela tiver o padrão de Deus, ela não vai te abandonar. Ela vai honrar a aliança que ela fez com você lá no altar, aqui no altar. Mas se ela não tem o padrão de Deus, qualquer coisa que vai acontecer, ela vai falar assim, não, vamos largar. Não quero mais. Aí abandona, chuta o pau da barraca e você fica aí pelos cantos, todo traumatizado, todo arrebentado. Tá? Então isso acontece por causa de quê, pastor? Por causa das escolhas. Tá? Então, tome cuidado com isso. Beleza? Bora aí, estamos quase partindo para o fim aqui. Como não escolher a pessoa certa? Número 4, envolva-se cada vez mais com a pessoa. Tá? O texto bíblico nos diz que Sansão foi conversar com a mulher de quem ele gostava. Começou a passar mais tempo com ela. Está registrado aqui no versículo 7. Olha só. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Está aqui o texto, está na palavra. Né? Então, se você quer fazer uma má escolha de uma pessoa para você se casar, ao encontrar a pessoa certa, entre aspas, né, que a gente acha que é certa, envolva-se cada vez mais com ela, de modo a ficar cada vez mais apaixonado. E isso vai fazer com que o seu erro seja cada vez mais consolidado. Simples e puramente assim. Então Sansão foi se envolvendo com aquela mulher. E o texto diz assim, há algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Saiu do caminho, porque Sansão não podia tocar em cadáver, ele era um nazireu, era alguém consagrado, ele jamais poderia, né? Mas diz o texto aqui que ele tocou em um cadáver, havia um enxame de abelhas, ele foi lá, tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Então Sansão começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Ele começou a fazer coisas que não fazia antes. Quando você escolhe essa pessoa que não é a pessoa certa, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes. Por exemplo, deixar de vir no Chega Mais. Deixar de vir na célula da Renovo Jovem. Deixar de vir nos cultos de domingo. Aonde você está, irmão? Estou aqui no cinema. Estamos assistindo Exorcista 35. Aí troca o cinema, um filme de terror, troca o culto por um filme de terror no cinema, com alguém que não é de Deus para a vida dela, que vai levar ela para bem longe do caminho. Isso aconteceu várias e várias coisas. Eu sou pastor há muitos anos aqui e já vi muitas coisas acontecerem, já vi a pessoa chegar lá na porta da célula para levar a pessoa, tirar a pessoa da célula e levar ela para outro lugar onde não era um ambiente de Deus para a vida dela. E essa pessoa foi, e sabe o que aconteceu? Ela se desviou e se esfriou. E sabe o que aconteceu alguns anos depois? Essa pessoa terminou e deixou ela, e ela ficou toda arrebentada, e a ovelhinha vem toda cheia de carrapicho, as vestes não estão mais brancas, está toda detonada, mas aí o que o pastor faz? O pastor recebe a ovelha, ele cura, faz a lã ficar branquinha de novo, corta, vai nascer tudo de novo, tira o carrapicho, mas doeu, quando estava lá no meio da floresta, doeu, porque a ovelha não nasceu para ficar na floresta, a ovelha nasceu para comer pasto verdejante. Ovelha nasceu para ficar na congregação, perto do pastor, perto da palavra de Deus, tendo relacionamento com Deus. Então, quando Sansão começou a se envolver com essa mulher, os segredos de Sansão começaram a ser acessados dentro dele. Começou a ser revelado a força de Sansão. E um dia esse segredo foi revelado. E Sansão foi exposto. Sansão foi humilhado, perdeu a sua força. Foi preso, e tudo aquilo que era de bom para acontecer na vida dele, não aconteceu. Por quê, pastor? Por causa de escolhas,
Porque ele foi se envolvendo com pessoas que não era a pessoa certa para ele. Percebe? Ele não estava se envolvendo com um amigo, né? Um amigo da faculdade, não. Ele estava se envolvendo com uma pessoa num relacionamento. Percebe como que Satanás é bem sutil? Ele vai colocando a pessoa ali. Aí aquela pessoa te afasta da célula, aquela pessoa te afasta dos cultos, aquela pessoa te afasta de ler a Bíblia, aquela pessoa vai te afastando da oração. Aí começa a ficar, lembra de tudo que nós conversamos ontem? Começa a dar uns amassos aqui, outros amassos ali. Aí a acusação vem, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não busca mais, recebe a acusação do diabo, não vem mais, não chega mais, não vem mais nos cultos, não quer mais aparecer na congregação. E aí o diabo está com ele na mão, para fazer o que quiser. Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. E aí, bora seguindo aqui. Como não escolher a pessoa certa? Número 5, abra mão da sua consagração a Deus. É fácil. Você quer escolher a pessoa que não é a pessoa certa para você? Abra mão da sua consagração a Deus. O texto bíblico aqui nos diz que Sansão, quando voltou a Tina para se casar com a Filisteia, saiu do caminho. Acabei de ler para você aqui no versículo, né? Para olhar o cadáver de um leão, que tinha um enxame de abelhas e mel, e com as suas próprias mãos tirou o mel do cadáver, está registrado aqui o versículo 8 e 9, e foi comendo pelo caminho. Ele fez algo que ele não poderia fazer, ou seja, ele era um nazireu, ele era um homem consagrado para vencer a batalha, para dar a vitória ao povo de Israel, para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele tinha uma missão nobre, que poderia ter terminado de uma forma muito feliz, muito saudável, sem dor, mas foi completamente ao contrário. Então não haveria nenhum problema nisso, se Sansão, enquanto nazireu, tivesse um voto de não tocar em cadáveres, mas ele tinha um voto. Então assim, ao ir a Tina para se casar com a Filisteia, Sansão saiu do caminho, quebrou o seu voto de consagração a Deus. Igualmente, se você quer fazer uma má escolha quanto a quem você vai se relacionar, ou quanto a quem você vai se casar um dia, abra mão da sua consagração a Deus, e certamente você fará uma péssima escolha. Então tem muita gente abrindo mão da consagração. Deus chamou ele para ser um pastor, chamou ele para ser um líder de células, chamou ele para ser um evangelista, né? Mas ele esqueceu da sua consagração a Deus para andar com essa pessoa que ele julga ser certa. E é facinho você descobrir quando não é a pessoa de Deus para você. É facinho, é só você olhar os frutos. A Bíblia diz que a árvore a gente conhece pelos frutos. Como que você conhece o fruto? É só olhar na árvore. Nós fomos no sítio da minha avó hoje, lá no Cochipó do Ouro. Aí nós estávamos passando, minha esposa falou, olha aquela mangueira. Aí quando eu olhei a mangueira, falei, o que tem essa mangueira? Ela está com muitos frutos lindos. Olha que manga linda, está tão vermelha. Eu falei, é verdade, é um fruto bom. Vai ser um fruto bom. Quando vier as primeiras chuvas, vai haver uma grande colheita. Agora, foi fácil, nós chegamos lá no sítio, eu olhei para algumas árvores, e as árvores estavam detonadas, e não tinha fruto nenhum. É fácil. Você quer encontrar alguém de Deus para você? Começa a olhar os frutos da vida dela. Eu já dei o exemplo aqui, você vai olhando e você vai vendo se aqueles frutos estão consolidados na vida dela. Tá? Então é assim que funciona, galera. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 5 dicas que vão proteger você de possíveis ciladas. Anota aí, isso vai salvar a sua vida. Depois você vai pagar uma diária para nós lá em Caldas Novas. Frequente lugares onde há pessoas de Deus. Frequente a sua igreja. Frequente a sua célula. Converse sempre com os seus pastores, com a sua liderança. Seja amigo dos seus líderes, dos seus pastores. Dê acesso a eles, converse com eles.
né? Então frequente a sua igreja, frequente uma escola de líderes, frequente a escola bíblica, né? Vai ter um seminário, participa do seminário, vai ter um culto, vai ter um congresso, participa, faz a sua inscrição, você paga para ir em tantos lugares, né? Mas muitas vezes vai ter um negócio lá, vai ter uma conferência de jovens, você não quer pagar lá 50 na sua inscrição, você dá 50 facinho no cinema, para assistir um filme que é tudo ficção, e a gente não quer pagar 50 para algo que é eterno para a nossa vida. Você vê os valores? A gente não pode inverter. Então frequente lugares onde há pessoas de Deus. Eu frequentei esse lugar desde o dia que cheguei e casei com a Cícera, mulher de Deus. Frequente lugares onde há pessoas de Deus e você vai encontrar uma pessoa de Deus para se casar. Pode ter certeza, pode ter certeza. Ouça a opinião dos seus pais, tá? Então ouça a opinião dos seus pais. Não escolha alguém de quem você pura e simplesmente goste, mas alguém que também se enquadre no padrão de Deus. Amém? Então, amor só não enche barriga. Amor é muito importante, mas o amor tem que estar segundo a palavra de Deus, segundo o padrão de Deus, né? É como aquela mala, quando você vai viajar no aeroporto, né? Você chega com aquela mala de 12 quilos, né? Uma malinha bem pequena, e você põe lá dentro, né? Se ela der certinho na linha ali, você vai poder entrar no avião. Se ela não encaixar ali, você vai ter que despachar, vai ter que pagar, tá? E eu vi um rapaz lá, ele colocou a mala dele passou. E ele falou, gente, eu estou sem grana. Ele ficou apertando, colocava os pés para ver se a mala cabia. Não tinha jeito, não tinha jeito, tá? Então, não se envolva com pessoas que não se enquadram no padrão de Deus. Preste bem atenção nisso. E não abra mão da sua consagração a Deus. Amém? Então não entre em julgo desigual. Não abra mão da sua consagração. Jesus é a pessoa mais importante na sua e na minha vida. Aleluia. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Amém. Amará a Deus sobre todas as coisas, sobre aquele que você vai amar, sobre aquele que você vai se encontrar, que um dia vai ser o seu cônjuge, você ainda vai ter que amar a Deus muito mais, sempre, sempre, por toda a sua vida. Então não abra mão da sua consagração. Eu já vi muitos jovens abrirem mão da sua consagração e se perderam durante a caminhada, infelizmente, tá? E às vezes o coração da gente dói, porque a gente quer trazer ele lá de volta e botar aqui no altar para gente que era baterista e não é mais, gente que tocava o teclado não toca mais, gente que era líder de célula, não é líder de célula mais, está envolvido com o mundo até na tampa, está envolvido até com outros deuses com D minúsculo, desse jeito. Então a gente precisa colocar a barba de molho, fazer boas decisões. Lembra do papo que nós tivemos ontem? Ah, eu sou adolescente, pastor, mas o texto da palavra de Deus não diz que peça sabedoria só para adultos ou para anciãos, não. Qualquer pessoa pode pedir sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dará deliberadamente. Não importa se você tem 12 anos, 13, 14, 15, peça sabedoria a Deus, Deus vai te dar. Sabedoria não é coisa só de quem tem cabeça branca. Sabedoria é a presença de Deus. Sabedoria é a palavra de Deus. Não importa a sua idade, se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Quantas vezes eu pedi sabedoria, era novo convertido, não tinha condição nenhuma de decidir alguma coisa, mas eu pedia sabedoria para Deus e Deus me dava e eu decidia da forma correta, por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus. Então não abra mão da sua consagração a Deus. Então, certamente, você não se dará mal como Sansão a seguir esses princípios. Então Sansão é um exemplo de alguém que se deu muito mal. Pastor, mas ele cumpriu o objetivo dele depois, né, de começar a derrotar os filisteus. É verdade, ele cumpriu, mas ele foi preso, seus olhos foram furados, ele foi completamente humilhado, mas ele orou a Deus. Deus deu uma nova chance para ele, mas ele já estava cego, já tinha passado por toda a humilhação. E diz o texto que ele colocou as mãos, né, sobre as colunas onde estavam as pessoas importantes, os generais, ali, né, que ele deveria começar a destruir.
Então ele esmagou as colunas, e as colunas caíram e mataram os filisteus. Né? E diz o texto que Sansão matou mais pessoas ali do que em toda a sua vida. Né? Mas ele disse no texto, que morra eu com os filisteus. Eu estava lendo esse texto. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero morrer com o filisteu não. Não quero não. Prefiro guardar minha consagração, prefiro esmurrar o meu corpo, prefiro chorar, prefiro gemer aos pés do Senhor. Mas morrer, não quero não. Não quero não. Morrer com os filisteus não, com os inimigos não. Eu quero é ganhar muitas almas para Jesus. E quando eu chegar no céu, vou ter muitos amigos me esperando. É isso que eu quero. É isso que você deveria querer. É isso que nós deveríamos querer. Né? Então quero deixar essa palavra aqui no seu coração. Uma conversa nossa aqui. Né? Então eu espero que você jamais passe pelo que Sansão passou. Que você jamais tenha os seus olhos furados. Que você jamais sofra emocionalmente como Sansão sofreu. Né? Mas que você possa fazer as escolhas certas para andar no caminho de Deus, no caminho da presença. Né? Então, relacionamento é uma coisa muito sutil. Perceba, vou repetir para você gravar. Sansão não revelou as coisas das vidas dele, os pecados que ele cometeu, não foi porque ele estava andando com um amigo da faculdade, não foi porque ele pegou uma carona errada, foi porque ele se envolveu sentimentalmente e sexualmente com alguém que não era para ele se envolver. Perceba, e olha só o que aconteceu na vida de Sansão. Alguém consagrado a Deus, mas que sofreu tanto, que sofreu demais. Beleza? Vamos fazer agora a nossa aplicação na prática, tá? Como nós fizemos ontem, grupos de 3 pessoas, tá? E você vai ter aí 10 minutos, grupo de 3 pessoas, você pode usar aqui no templo, não é para você sair, para tomar água, para ficar conversando lá fora, não. Eu já orei, os anjos de Deus estão lá, então você não pode sair lá fora, tá bom? Você vai fazer grupo de 3 aqui, e você vai conversar no grupo, né, sobre as coisas que Deus falou com você aqui, o que Deus mais falou com você na mensagem, né, na sua vida. Você vai fazer o compartilhamento aí no trio, beleza? Eu preciso que vocês façam isso, mas antes nós vamos ver uma peça de teatro, tá bom? Nós vamos ver a peça de teatro agora. E depois nós vamos fazer os trios, e aí nós vamos conversar, e depois de 10 minutos nós vamos retornar e vamos orar, beleza? Antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês 2 personagens muito importantes. José nasceu um menino tão bonitinho. E logo foi crescendo, e quando era criança, amava soltar pipa, amava jogar bola. José também gostava de brincar de bolinha de gude, correria, pique-pega. José era uma criança muito feliz, só não gostava muito de estudar. Por outro lado, Ana amava brincar de bonecas, fazer comidinhas e amava estudar. Amava estudar muito, ia todo dia para a escola, não faltava, só tirava nota boa. Aprendeu a ler com 5 anos de idade. E eles tinham uma coisa em comum. Todos os domingos, eles iam para a igreja, para o culto Kids. E assim eles cresciam. Eles cresciam e logo estavam no ensino médio. Ana já começou a se preparar para o vestibular. Ela estudava todo dia, 4, 5 horas por dia, sem parar. Seu sonho era ser médica. José não gostava tanto assim de estudar. Preferia ficar às vezes no celular. Mas era um menino muito, muito, muito trabalhador. E logo começou a ajudar o seu pai em todo o serviço. Às vezes ele carpinava. Às vezes ele ajudava na pescaria. Às vezes
José ajudava na construção civil, ele trabalhava tanto, que ficava cansadão. E aí ele percebeu que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que começar a estudar também. Ana continuava estudando para o vestibular e logo o vestibular chegou. E para a alegria de todos, ela conseguiu. Ela celebrou, ela entrou para a medicina. E José, ele também estava progredindo. Ele tinha conseguido um emprego novo e estava ganhando bem melhor. E já estava começando a pensar na possibilidade de, talvez, pagar uma faculdade. E eles ainda tinham algo em comum. Continuavam servindo a Deus. Todos os domingos nos cultos, nos sábados, eles estavam na célula jovem. E eles continuavam adorando ao Senhor todos os dias. E todos os dias buscando a presença de Jesus. E o tempo foi passando. Agora, Ana já estava no seu 4º ano de medicina. E José passou no vestibular. Ele passou para direito. E ele já começava a estudar. E veja bem, eles acabaram indo para a mesma faculdade. E certo dia, quando eles já estavam maduros, juntos de Jesus, preparados, no corredor da faculdade, os olhares deles se cruzaram. Eles viram um ao outro e perceberam que talvez fosse o momento de se aproximarem. E então, eles se conheceram e descobriram que com Jesus a gente pode encontrar a pessoa certa. Você viu aí, José batalhou demais, hein, gente? Eu fiquei vendo aqui, mas foi a minha história da Cícia, a história do Elvis, da Fernanda, a história de outros irmãos da igreja. E vai ser a sua história também, em nome de Jesus.